Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste. Bom dia, né? Um excelente domingo para você. O mês de setembro começando, hoje dia 1º de setembro, né? As nossas aulas que eram disponíveis na segunda-feira passaram a ser disponíveis no domingo às 9 horas da manhã, e eu estou muito feliz porque você está nos assistindo, né? Porque você decidiu adquirir mais conhecimento acerca da palavra de Deus. Eu quero poder orar. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor Pai, por mais um mês de setembro que está se iniciando. Mais um mês, Pai, que o Senhor nos deu a oportunidade de viver. Agosto foi um mês abençoado, mas nós cremos que setembro será ainda melhor, Senhor. Porque nós temos promessas do Senhor para nós, porque o Senhor é aquele que fica conosco, que cuida de nós, aquele que acompanha, Senhor, para a nossa trajetória, aquele que direciona a nossa vida, que instrui a nossa vida e aquele que cuida dos nossos dias. Por isso nós cremos que setembro será abençoado. Pai, fique conosco. Nos dê uma aula extraordinária, que nós possamos aprender mais acerca da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos, então, no Panorama Bíblico, né? Hoje é a 22ª aula. Nós vamos falar sobre o livro de Daniel, que é o 27º livro da Bíblia. Tá? O profeta Daniel é um livro, né? O 5º livro e último livro da categoria dos livros profetas maiores, né? É um livro profético na categoria dos profetas maiores. Nós já falamos aqui de Isaías, Jeremias, Lamentações, que é escrito também por Jeremias, né? Então está ali entre os profetas maiores. E Ezequiel na aula passada, e agora vamos falar de Daniel, encerrando aí os 5 livros da categoria dos profetas maiores. Lembra que nós já falamos que eles são considerados profetas maiores por conta da quantidade de escrito, né, de informação no livro. Bom, o autor desse livro é o próprio Daniel, o livro leva o nome dele, tem 12 capítulos o livro de Daniel, e ele foi escrito, a história se passa entre os anos de 605 a 538 a.C., tá? Então vamos lá, eu quero poder começar a contar a história desse livro para você. Nós já falamos no livro de Ezequiel e também no livro de Jeremias sobre o exílio babilônico, né? O rei Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém e levado algumas pessoas cativas. Foram 3 levas, nós falamos isso na semana passada. E Daniel foi levado cativo na primeira leva, tá? Daniel foi levado... Deixa eu só ajustar o ar aqui. Daniel foi levado cativo na primeira leva para poder servir na Babilônia. Então o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade o reino de Jerusalém, de Israel, né, de Judá, leva algumas pessoas ali cativas e Daniel estava no meio. Bom, junto com Daniel foram vários jovens. A palavra diz que esses jovens eram jovens da linhagem real, jovens nobres, né? Então não era qualquer jovem, eram jovens de famílias nobres. Entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que a Bíblia vai falar desses 4 jovens, né? O principal aqui, a Bíblia fala mais de Daniel, porque ele se tornou profeta, né? Ele que leva o livro aqui, o nome do livro, que escreveu, mas também vai citar esses 3 amigos, que é Ananias, Misael e Azarias. Então, o rei Nabucodonosor leva essas pessoas cativas. Lá no palácio, né, o rei dá uma ordem para um homem chamado Aspenaz, que era o chefe dos eunucos. Ele fala assim, eu quero que você escolha entre os filhos de príncipe da linhagem real, das famílias nobres, jovens que estão dispostos, né, que estão aptos, não dispostos, mas estão aptos a serem treinados no palácio. Então eles vão viver no palácio
eles vão comer da comida, dos manjares do rei, dos vinhos que ali é servido, e eles vão ser ensinados na língua dos caldeus, que era a língua que era falada lá, eles vão ser ensinados na cultura, na sabedoria do povo babilônico para poder trabalhar no palácio, né? Então, entre eles estavam esses 3 jovens, e quando eles chegam lá, logo quando eles chegam lá, o nome deles é mudado, porque o nome deles precisavam lá trazer uma conotação de exaltação aos deuses da Babilônia. Então o nome de Ananias, Misael e Azarias passa a ser Sadraque, Mesaque e Abidnego, que agora ficou o nome mais familiar para você, né? Então esses 3 jovens mudam o nome para Sadraque, Mesaque e Abidnego, e Daniel leva o nome de Beltesazar, tá? Que eram nomes que exaltavam os deuses da Babilônia. Bom, então, o que acontece? Quando eles chegam lá no palácio, o chefe dos eunucos, você sabe o que é eunuco? Vou fazer uma pausa aqui para te explicar. Eunuco, tem muita gente que está me ouvindo que não sabe. Eunuco eram homens, alguns deles já nasciam com a característica de eunucos, outros eram feitos eunucos, então eram homens que tinha a sua parte genital masculina, né, cortada, decepada, ou totalmente, ou parte dela decepada, e aquele homem não podia ter relação sexual, né, não conseguia ter relação sexual. Alguns homens já nasciam, né, eunuco por natureza, e outros eram feitos eunucos, eles tinham mesmo ali cortada, para que eles não tivessem nenhum tipo de relação, e assim esses homens podiam servir no palácio. Eles podiam cuidar da rainha, por exemplo, do harém do rei, né? Porque o rei, naquela época, tinha algumas mulheres, várias mulheres, e não se podia colocar um homem comum para cuidar daquelas mulheres. Então, se colocava um eunuco, que era um homem, no linguajar de hoje, um homem castrado, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então, ele tinha uma parte da genitália cortada. E aqui, então, esse homem era chefe dos eunucos. Então o rei fala assim para ele, ó, então seleciona esses jovens, traz aqui para o palácio, que nós vamos dar das iguarias aqui, do manjar que eu como, dos vinhos que eu bebo, para que eles aprendam no palácio. Bom, quando chega lá, Daniel então faz um pedido para esse chefe dos eunucos. Ele fala assim, olha, eu não quero me contaminar, afinal eu sou judeu, afinal eu não posso comer comida consagrada a ídolos, né, consagrada a outros deuses. Eu não quero comer das iguarias do rei, deixa eu ficar comendo uma comida simples aqui, comendo legumes e tomando água. E aí então o chefe dos eunucos fala, eu não posso fazer isso, Daniel, porque se eu fizer isso, vai passar um tempo, o rei vai ver o rosto de vocês pálidos, vai ver que o seu semblante está mais abatido do que o semblante dos outros meninos, dos outros jovens, e aí então eu vou ter problema. Daniel falou assim, ó, faz um teste. Dá 10 dias para nós comendo legumes e tomando água e você vai ver. Bom, eles fazem um teste. Eu vou correr um pouquinho aqui porque nós temos bastante conteúdo, tá, querido? Esse livro aqui é rico de informação, inclusive é um dos livros que eu mais gosto do Antigo Testamento. Bom, então o chefe dos eunucos faz o teste, deixa eles comendo ali só legumes e tomando água, sem tomar o vinho do rei e sem comer os manjares do rei. Passa-se 10 dias, ele olha para o semblante daqueles jovens e ele fala, nossa, vocês estão muito bem, deu certo. E aí Deus dá graça, a palavra diz que Daniel e aqueles 3 jovens acham graça diante dos olhos do chefe do eunuco. E ele concede então que ele passe um tempo ali, anos, sem se contaminar com a comida do rei, sem se contaminar com os manjares que eram servidos, né, consagrados a outros deuses. Bom, Daniel então não se contaminou. Deus deu todo conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. E a Daniel deu entendimento de visões e sonhos. No tempo que eles passaram ali no palácio aprendendo, chegou um tempo, né, que o rei foi ver eles. E o rei olhou para Daniel e seus amigos e viram que a aparência deles era melhor do que a dos outros jovens. O rei não sabia que eles não tinham comido, né? Isso era só um segredo entre Daniel e o chefe dos eunucos. Mas o rei olha e vê que a aparência deles está melhor, né? E aí a palavra diz que Deus dá para eles 10 vezes mais conhecimento e entendimento do que tinha dado para os outros jovens. Então eles ficam muito sábios, muito inteligentes ali no palácio da Babilônia e ali eles começam a trabalhar, a servir o rei. Bom, Deus tinha dado um dom para Daniel, o dom de interpretar os sonhos.
E o rei Nabucodonosor tem um sonho. Ele tem um sonho bem estranho, com uma estátua lá, e ele então decide chamar os sábios e os feiticeiros para poder desvendar aquele sonho. Mas ele não ia contar para os sábios qual o sonho era. Então o sábio que chegasse na presença dele precisava descobrir qual era o sonho e precisava então falar a interpretação do sonho. Ele chama todos os feiticeiros, todos os sábios do palácio ali, da região, e aquelas pessoas não conseguem interpretar o sonho. Eles falam, olha, não é simples assim de nós falarmos que sonho que você teve. Conta para nós o sonho que nós vamos interpretar. Ele fala, não, eu não vou contar o sonho que eu tive, eu quero que vocês descubram, né, o sonho que eu tive. Bom, então Daniel, que está ali no palácio, vai até a presença do rei. Primeiro ele ora, né, as pessoas ficam sabendo ali do dom de Daniel de interpretar sonho. O rei fica sabendo que ele interpretava sonho e pede para ele interpretar. Então Daniel vai para casa, ora, pede ao Senhor a direção, o Senhor dá a direção, fala o sonho, revela o sonho que o rei Nabucodonosor teve e também revela a revelação daquele sonho, dá a interpretação daquele sonho. Daniel vai para o rei e fala, olha, o sonho que você teve foi esse. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, senão nós vamos perder tempo. E aí Daniel fala, ó, e a interpretação é essa. A interpretação é essa daqui. Bom, o rei fica muito feliz com aquilo e coloca então Daniel como governador das províncias, né, das cidades ali, governador do reino da Babilônia, né? Uma história um pouco parecida com a história de José lá do Egito, né? Então foi essa a história de Daniel. Bom, a pedido de Daniel, o rei coloca também Sadraque, Mesaque e Abidnego, lembra aqueles amigos de Daniel que chegaram com eles? Ananias, Misael e Azarias. A pedido de Daniel, o rei coloca eles como superintendentes sobre os negócios e a província da Babilônia, né? Então Daniel era o governador e esses três amigos eram ali superintendentes, eles supervisionavam e cuidavam também de algumas províncias da Babilônia. Bom, chega um tempo que o rei ele faz uma estátua. O rei decide fazer uma estátua e ele faz um decreto. Ele fala, ó, todo mundo agora aqui da Babilônia vai ter que adorar essa estátua. A estátua, a palavra diz que ela tinha 60 côvados. Deixa eu achar aqui o texto para poder te mostrar. Bom, lá no capítulo 3, depois você pode ler com calma, vai falar sobre essa estátua, né? Então a estátua tinha 60 côvados. Eu quero fazer uma pausa aqui também. Nós estamos numa escola bíblica e eu preciso te explicar o que é côvado, né? Tem algumas pessoas que sabem, mas algumas pessoas que me assistem que não sabem. Côvado era uma medida usada antigamente, né? Usada nos tempos bíblicos. E ela tinha a medida do cotovelo até a ponta do dedo médio. Então ela tinha essa medida aqui, ó, do cotovelo até a ponta do dedo médio, que mede em torno de 45 centímetros a 50 centímetros. Então um côvado tem de 45 a 50 centímetros. Então se a estátua tinha 60 côvados, ela tinha entre 27 metros a 30 metros. Era uma estátua bem alta, tá? Então essa estátua, o rei decreta, falou, a partir de agora, todo mundo vai ter que adorar a imagem. Porém, Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles três jovens, falaram, eu não vou adorar, nós não vamos adorar, porque nós adoramos somente ao Deus de Israel, ao Deus vivo, nós não vamos nos prostrar perante outra pessoa, perante outro Deus, ou perante qualquer coisa, seja rei, estátua, nós não vamos nos prostrar. E aí então, Sadraque, Mesaque e Abidnego são lançados, né, a história aí você conhece, bastante conhecida, são lançadas na fornalha ardente, né, são lançadas na fornalha que o rei manda aquecer, o rei Nabucodonosor manda aquecer 7 vezes mais a fornalha e manda jogar lá o Sadraque, Mesaque e Abidnego lá na fornalha. A história você conhece, né? A maioria de vocês conhece. O que acontece naquela fornalha? A palavra diz que o rei começa a olhar e ver. Deixa eu achar o versículo aqui para a gente ler. Olha só. Respondeu o rei. É verdade, ó rei, disse ele. Eu, porém, vejo 4 homens
soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano e aspecto. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus, né? Porque no versículo 24, ele tinha dito assim: então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens, que é o capítulo 3, versículo 24. Nós não lançamos 3 homens lá? Parece que eu estou olhando, eu estou vendo 4 homens de pé lá dentro. O que está acontecendo? O fogo não está consumindo eles? E aí a palavra diz que esse 4º homem tinha o aspecto de semelhante ao filho dos deuses, né? Ou seja, era um anjo lá dentro, com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Bom, ele chega então lá na porta da fornalha, pergunta se aqueles homens estão bem, aqueles homens saem para fora. Olha só, a fornalha estava tão quente que os homens que foram levar cativos, né, prenderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram levar eles para ficar dentro da fornalha, para morrer dentro da fornalha, e os homens que chegaram perto da fornalha morreram. Pra você ter uma ideia como estava quente aquela fornalha, né? E aí então Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus faz um milagre ali, um anjo vai lá dentro daquela fornalha, não deixa que o fogo queime eles, e eles saem de lá vivo. Né? No versículo 28 diz assim, ó, então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outros deuses, senão ao Deus vivo. Olha só, que linda história, né? Bom, vamos passar para frente que nós temos conteúdo ainda. No capítulo 4, o rei Nabucodonosor tem um outro sonho, que aqui por conta do nosso tempo eu não quero entrar em detalhes desse sonho, mas ele tem um outro sonho, ele sonha com uma árvore, depois você pode ler aí na sua casa. Daniel vai lá, interpreta o sonho novamente, né? No capítulo 5, vai falar sobre o banquete do rei Beltesazar. Olha o que aconteceu aqui. O rei Nabucodonosor, então, morreu, e quem assume o trono é Beltesazar, o seu filho. Só tome um cuidado aqui que Beltesazar é o mesmo nome que foi dado para Daniel, tá? Mas não é Daniel, é o filho do Nabucodonosor que assumiu, então, ali o reinado, né? O trono. Bom, o capítulo 5 vai falar de um banquete que esse rei Beltesazar fez, que era o filho de Nabucodonosor, e nesse banquete algo acontece. Aparece, eles estão lá banqueteando, né? A palavra diz que o banquete era para 1000 pessoas, né? No versículo 1 vai dizer aí, ó, o rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença deles. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Lembra quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém para trazer as pessoas cativas, presas na Babilônia, no exílio babilônico? Ele tomou de dentro do templo alguns utensílios da casa de Deus. Então lá ele pegou taças de ouro, taças de prata, utensílios que serviam ali na casa do Senhor. Ele rouba aqueles utensílios, né, e leva para a Babilônia. E aqui, nesse jantar, o rei Beltesazar decide usar esses utensílios. E aí algo misterioso acontece. Aparece um escrito numa parede. Aparece escrito assim, ó. Menê, Menê, Tekel e Parsim. Ó, eu estou lendo no versículo 24 do capítulo 5, tá? Aparece uma frase, Menê, Menê, Tekel e Parsim. E aí então, eles ficam olhando, olha, o que está escrito aqui, que frase que é essa? Eles chamam Daniel de novo para poder interpretar aquela frase. E a tradução daquela frase, a interpretação é Menê, a palavra Menê significa contou Deus o teu reino e deu cabo dele, ou seja, deu fim nele. Tekel, a tradução é pesado fostes na balança e foste achado em falta. E Pérez, que está no versículo 28, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos
persas. Então essa foi a tradução daquela mensagem que de forma misteriosa, foi Deus que escreveu aquilo, mas de forma misteriosa naquele jantar aparece: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Contou Deus o teu reino e deu cabo. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Bom, naquele mesmo dia, o rei Beltesazar morre e quem assume ali foi o rei Dário, né? Dario, que era um rei medo-persa. Então, aquela frase ali logo já teve o seu cumprimento, né? Já se cumpriu aquela frase que foi escrita. Bom, no capítulo 6, então, o rei Dario, que não tem acento, rei Dario já era rei, né? Beltesazar morre, Dario era rei. Dario gostava bastante de Daniel, porque Daniel era um braço direito ali no palácio, né? Passou de Nabucodonosor para Beltesazar, de Beltesazar para Dario, e Daniel continua no palácio ali ajudando. E olha só o que vai acontecer aqui agora. Como Dario gostava de Daniel, ele coloca Daniel para cuidar de uma das províncias, né? Ele divide o reino dele em 120 províncias, e ele levanta homens que chamava sápatras, é uma espécie de prefeito, né? De pessoas que cuidavam ali. E Daniel era um desses. Então ele coloca as províncias e Daniel para cuidar de uma dessas províncias. Como Daniel se destaca, o versículo 3 vai dizer assim: então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, tá? Eu vou escrever aqui, ó, sátrapas. Porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, como Daniel, o Espírito do Senhor era com ele, tudo que ele fazia era com excelência, logo ele chamou a atenção de Dário, né? De Dario. E aí Dario queria colocar ele como governador sobre essas províncias. Eu falei, vou colocar você como líder aqui de todos os outros sátrapas. E aí então, aqueles outros presidentes e sátrapas ficaram com inveja de Daniel. E eles decidiram tramar contra Daniel. Mas eles procuraram e nada que eles tinham para falar contra Daniel, até que eles tiveram uma ideia. Eles falaram: Daniel então adora o Deus de Israel, e Daniel não vai se prostrar a qualquer Deus. Então nós vamos chegar para o rei Dario. Então eles foram até o rei Dario e falaram: rei, por que você não faz um decreto que durante 30 dias ninguém pode pedir nada para outro homem e para outro Deus a não ser você? E aí o rei, convencido por aqueles homens, fez um decreto, assinou o decreto. Olha, durante 30 dias aqui na Babilônia, ninguém mais vai poder se prostrar ou pedir algo para qualquer outro Deus ou para qualquer outro homem a não ser o rei. Bom, feito esse decreto, Daniel, como era de costume, né, ele orava 3 vezes ao dia, a palavra é muito clara. Ele subiu para o seu quarto, né, com as janelas abertas. A palavra diz que as janelas estavam abertas na direção de Jerusalém, porque era um símbolo para ele de orar ao seu Deus, né? Ele começa ali a orar. E aqueles homens que tinham tramado contra ele vão até o rei Dario e falam: olha, você não fez um decreto? Daniel não está cumprindo, não. Daniel tá orando lá, nós estamos vendo ele olhando de janela aberta 3 vezes ao dia, se prostrando perante outro Deus. Dario ficou muito triste, porque Dario gostava de Daniel, ele não queria fazer nada contra Daniel. O decreto aqui, ó, era que quem quem não cumprisse aquele decreto ia ser jogado na cova dos leões. E aí então, Dario fica triste, ele tenta livrar Daniel de todas as formas que pode, mas por conta das outras autoridades lá, ele precisa cumprir o decreto. E aí o decreto era que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E aí então acontece que chega o dia de Daniel ser lançado na cova dos leões, né? E eu acho bem bonito o versículo 16 do capítulo 6, que Dario chega para ele, né? O rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Porque era a vontade de Dario. Dario não queria que Daniel fosse morto, né? Ele fez um decreto, a palavra de um rei não podia voltar atrás.
né? O decreto precisava ser cumprido, mas quando foi com um amigo dele, com um conhecido dele, ele não queria que acontecesse. Bom, a história também você já conhece. Para mim, é a história mais conhecida do livro de Daniel. Deus manda um anjo lá, a palavra diz isso, né? Daniel diz assim, olha o versículo 20. Chegando à cova, o rei, né, chegou à cova, clamou por Daniel com voz de angústia. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21. Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O rei então muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Olha só, Deus mais uma vez livrando os seus, né? Livrou os amigos de Daniel da fornalha e agora livrou Daniel da cova dos leões. Bom, aí então o rei viu que Deus tinha livrado Daniel, ele dá uma ordem. Então, pega aqueles homens que tramaram contra Daniel, aqueles homens que fizeram mal a Daniel, que vieram para mim, fizeram, né, me deram aqui um papo em mim para mim poder fazer esse decreto. Eu fiz o decreto e joguei Daniel na cova dos leões. Agora pega esses homens e lança ele, seus filhos, suas esposas, toda a sua família na cova dos leões. A palavra vai dizer assim, ó. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os seus ossos. Então essa é a história aqui de Daniel na cova dos leões, né? Bom, no capítulo 7 e no capítulo 8, deixa eu andar aqui que o nosso tempo está passando. No capítulo 7 e no capítulo 8, Daniel tem algumas visões que eu também não quero entrar em detalhes aqui, porque são algumas visões um pouco mais complexas, né? Nós podemos depois fazer uma aula somente desse livro de Daniel, dessas visões mais aprofundadas, com uma visão mais teológica. Eu não quero entrar em detalhes porque não é o intuito da aula. Nós estamos estudando um panorama bíblico, então é o resumo do livro, né? Então eu não quero entrar nessas visões, porque são algumas visões escatológicas, né? Vai falar do fim do tempo. Lembra que nós já aprendemos semana passada o que é escatologia? Escatologia é tudo aquilo que vai tratar, vai falar sobre os últimos dias, né? Os dias da volta de Jesus, os fins dos tempos. Então, esse capítulo 7, capítulo 8. Então, vai trazer aqui algumas visões relacionadas com os fins dos tempos, tá bom? Inclusive, aqui uma curiosidade, tá? Entre alguns estudiosos e teólogos, o livro de Daniel é considerado como o livro de Apocalipse do Antigo Testamento. Isso porque alguns textos, né, alguns escritos aqui de Daniel têm bastante semelhança com os escritos de Apocalipse, tá bom? Só uma curiosidade. No capítulo 9, Daniel começa orando. Ele ficou sabendo, né, ele teve conhecimento da profecia de Jeremias sobre os 70 anos do exílio. Ele ficou sabendo que o povo ia ficar ali cativo 70 anos. E aí então ele começa orando, o capítulo orando, jejuando, né, e pedindo perdão pelo pecado do povo. Ele começa intercedendo. O anjo Gabriel aparece, fala com ele. No capítulo 10, ele recebe uma mensagem do Senhor e ele fica então 21 dias de jejum. Lembra que talvez você já ouviu aí também falar sobre o jejum de Daniel, o jejum de 21 dias. Então, ele fica ali, vamos ler, ó. Ele fica 3 semanas. Versículo 3 do capítulo 10 diz assim, ó. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ou seja, ele ficou 3 semanas sem comer manjares, sem comer carne, sem tomar nenhum tipo de vinho, por conta do jejum que ele estava fazendo ali pelo povo, né? E por conta da mensagem que ele tinha recebido, ele havia recebido uma mensagem, né?
Bom, chega um anjo então a ele, depois você pode ler no capítulo 10 aqui na sua casa, para explicar a visão. Depois do jejum dele, chega um anjo para explicar aquela mensagem, aquela visão que ele tinha tido. O anjo diz que desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, ele havia sido enviado, mas que o príncipe do reino da Pérsia havia lhe resistido no caminho. Vamos ler? Olha só, versículo 12 diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O príncipe do reino da Pérsia, porém, me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Então olha só, Daniel começa a fazer o jejum, começa um período de oração, e a palavra diz que desde o primeiro dia um anjo foi enviado para Daniel para lhe dar resposta daquela mensagem, para lhe dar resposta daquilo que ele queria saber. Mas no reino espiritual, o príncipe, aqui a palavra diz, o príncipe do reino da Pérsia, resiste aquele anjo no meio do caminho, até que então Miguel, um anjo de guerra, chega e guerreia, e aquele anjo pode cumprir, então, chegar até Daniel para poder dar aquela mensagem. Bom, de acordo com a visão bíblica, eu sei que talvez você está confuso a sua mente, eu quero descomplicar isso, tá? De acordo com a visão bíblica, o príncipe da Pérsia, isso que nós falamos aqui, é um dos príncipes das trevas que atuam no mundo espiritual, exercendo influência sobre nações, governos terrenos. Ele representa forças espirituais malignas que se opõem ao plano de Deus e tentam frustrar a obra divina. Então, são os principados e potestades, né? São os inimigos de Deus que ficam aí no mundo espiritual. E aconteceu isso aqui com Daniel, né? O anjo precisa ir lá dar uma notícia para ele, dar uma mensagem, a revelação da mensagem, e um dos demônios aí, o príncipe da Pérsia, resiste ele no caminho até que Deus manda Deus manda Miguel e Miguel guerreia. Bom, estamos terminando, tá? No capítulo 11, o anjo explica para Daniel sobre coisas que vão acontecer dali em diante, né? Como, por exemplo, a aliança entre a Síria e o Egito. Ele começa a falar sobre guerras que vão acontecer. Ele fala também que o reino da Pérsia seria tomado pelo reino da Grécia. Enfim, ele começa a dizer algumas coisas. No capítulo 12, o último capítulo, para a gente finalizar, ele traz algumas mensagens sobre o tempo do fim, né? Alguma mensagem também escatológica. Eu quero ler alguns versículos aqui. Versículo 1 e 2 diz assim, ó, nesse tempo, no tempo do fim, tá? Se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então ele está falando assim, ó, nos últimos dias serão dias difíceis, vai ter uma angústia que nunca teve antes. Mas nesse tempo, olha só, aqui é um mais, né? Mas nesse tempo, o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, será liberto. Então, nos últimos dias, os dias serão muito difíceis, haverá angústia, haverá tribulação, haverá guerras, mas o teu povo, o povo de Deus, todo aquele que se achar com o nome escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra, ou seja, muitos dos que já morreram, estão no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Está falando do julgamento, daqueles que vão para o céu e daqueles que vão para o inferno. Bom, eu quero só ler o último texto, o último versículo, versículo 13, que diz assim, tu, porém, agora o anjo falando com Daniel, olha que lindo isso, olha a promessa da salvação na vida de Daniel. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, ou seja, cumpra a tua jornada, faça aquilo que precisa fazer. Tu repousarás, ou seja, tu morrerás, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Olha que lindo, querido.
A promessa de salvação para a vida de Daniel. Hoje está falando, Daniel, cumpra a tua jornada, cumpra o teu propósito, cumpra os teus dias aqui na terra. Você vai morrer, mas haverá um dia que você vai ressuscitar para receber a tua herança. Olha a promessa do céu aqui para Daniel e, consequentemente, a promessa do céu para mim e para você, querido. Né? Há um lugar que nós vamos morar e esse lugar o Senhor já preparou para nós. Você pode dizer amém aí? Em nome de Jesus, né? Queridos, espero que você tenha compreendido essa aula. Né? Eu tentei fazer da maneira mais simples possível. Tinha bastante coisa teológica aqui. Eu não quis trazer aqui para não te confundir, porque o intuito é só um panorama, né? Um resumo aqui do livro. E eu acredito que deu para você entender. Comenta aí, como que foi a aula? Como está sendo essas aulas? Por que eu peço para você comentar, querido? Porque é o único canal que eu tenho com você. Porque eu falo para você, você me ouve, mas eu não tenho como saber se você está aprendendo, se as aulas estão sendo produtivas para você, se você está conseguindo compreender a linguagem que nós estamos falando, se está fácil ou difícil. Então a única forma de você me dizer isso é escrevendo nos comentários. Então por isso que eu peço para você, escreva aí. Pastor, olha, tá fácil de entender, eu estou entendendo. Ou pastor, olha, ficou complicado, muda um pouco a linguagem, simplifica um pouco. Escreve aí, querido, faz um favor para mim, porque eu olho isso me dá um norte. Olha, não, estou no caminho certo, estamos fazendo as aulas e as pessoas estão entendendo. É esse o nosso intuito, tá bom? Deus abençoe a sua vida, eu quero poder orar por você. Quero poder orar pelo nosso mês, né, pela nossa semana. Pai, obrigado. Obrigado por essa aula. Obrigado por esse canal, Senhor, que o Senhor nos deu o privilégio de ter nos dias de hoje. Né? Antigamente, as escolas bíblicas podiam ser feitas apenas de uma forma e era presencial. Hoje, com a tecnologia, com a facilidade que o Senhor permitiu que existisse, nós podemos, assim, num domingo como esse, Pai. Pessoas podem me ouvir das suas casas, adquirir conhecimento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, abençoa o mês de setembro, nos dê um mês abençoado, nos dê uma semana abençoada. Hoje nós temos na nossa comunidade um culto de Santa Ceia. Pai, um domingo especial para nós. Pai, que aqueles que são os teus filhos, que congregam conosco na nossa comunidade, possam estar lá para viver esse momento na tua presença. Pai, até a próxima semana, que o Senhor prepare, Senhor Pai, um estudo, Senhor Pai, também fácil de entender, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, a mente dos teus filhos, para que possa entender, Senhor Pai, as próximas aulas. Prepara o nosso coração para recebê-las, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Não esqueça de acompanhar essas aulas aí na sua apostila, tá bom? Nós acabamos agora os 5 livros dos profetas maiores. Na próxima aula nós vamos começar a falar dos profetas menores. Deus abençoe.